Muito boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs de caminhada. É sempre uma alegria estar aqui, reunidos com vocês, para realizarmos mais esse encontro de estudo da doutrina dos Espíritos, do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E vamos iniciar com a frase do nosso querido Chico Xavier, a reservada para hoje, em apoio às nossas reflexões, é a seguinte: Deus, se um dia eu perder as esperanças, ajude-me a lembrar-me de que os teus planos são melhores do que os meus. Vamos à leitura de uma página que nos auxilia na harmonização, que hoje é da obra Vinha de Luz, a lição de número 75, Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Está em Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é um tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas. Desperta os propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra as visões mais altas. À noite, espera o dia, a flor espera o fruto. E assim, na descrença e na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, o homem será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de que acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, jamais apaziguados, serenados, que possamos vibrar positivamente, para que venhamos a aproveitar da melhor forma que pudermos as reflexões que nos serão proporcionadas pelas palavras que ouviremos nesta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, nesse momento em que a nossa casa está retomando gradativamente as suas atividades,
voltando às reuniões públicas uma vez por semana, às terças-feiras, presencialmente às 20 horas. O que falar, compartilhar com vocês de reflexões, após passarmos por todas essas experiências que ainda vivenciamos, desse momento que teve um impacto íntimo e global. Vamos falar um pouco hoje sobre a esperança. Qual a importância dela em nossa caminhada? Como obtê-la? Como mantê-la nos momentos mais difíceis? Pois não é justamente nas horas da tempestade que ela será o barco que nos possibilitará a travessia até o momento que passe. O recado que o nosso Chico Xavier recebeu de Maria Santíssima foi que tudo passa. Mas como nos sustentarmos até passar? Sobre a importância da esperança em nossa vida, em nossa caminhada, nós podemos lembrar de que a esperança é uma virtude, da qual certamente já conquistamos em algum grau, mas ainda não conseguimos ser constantes nela, como, na verdade, na grande maioria das virtudes, ainda oscilamos bastante. É como costuma dizer um amigo meu, nós temos lá os nossos momentos, mas longe da condição ainda de dizer que nós somos assim. Trazendo o exemplo de outra virtude, eu posso dizer que eu estou paciente, ou até mesmo eu estou paciente esta tarde, mas ainda não tenho, eu, pelo menos, condições de afirmar que eu sou paciente. O mesmo acontece em relação à esperança. E aí, refletindo um pouco justamente sobre essa nossa oscilação, quando nós despertamos para um novo dia com esperança, e outros dias em que nós despertamos não com tanta esperança assim, esses dias em que a nossa esperança está mais fraca, mais contida, ou a lacuna de esperança que precisamos preencher fica mais intensa, os nossos dias não ficam mais pesados quando a minha esperança enfraquece. Já é uma primeira sinalização da importância da esperança em nossa caminhada. No dia a dia, mesmo quando não há nenhuma crise ou tormenta, e estamos falando aqui da esperança como essa atitude positiva perante a vida. Algo que precisamos cultivar. E é justamente nesse dia a dia, dessa esperança como uma atitude positiva, que conseguiremos construir uma base, uma estrutura de esperança que ficará sólida para resistir ao impacto das situações que certamente precisaremos enfrentar no nosso processo de evolução, mas que se apresentam ao nosso olhar como grandes dificuldades. E se por acaso nós seguirmos a nossa jornada sem atentar para a real necessidade de aquisição, do exercício de aquisição dessa virtude, pensando que quando a dor chegar, é que eu vou precisar de esperança. Eu corro sério risco
de quando tentar acessar essa esperança. No momento da dor, perceber que não é encontro na dimensão necessária para que ela me sustente. Mas há no Evangelho, na verdade, em toda a base teológica do cristianismo, uma relação muito próxima entre três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Remove Montanhas, no item 11 há uma mensagem de um espírito protetor, José, que nos fala que a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com essa uma trindade inseparável. A esperança é filha da fé. Então, a fé, que também precisa ser fortalecida, nos gera essa condição mais constante da esperança. E a esperança também nos sustenta no movimento da ação da caridade. Lembremos também Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Assim permanece agora estas três: a fé, a esperança e a caridade. São virtudes essenciais para qualquer cristão. E o espírita é um cristão. Nessa proximidade entre fé e esperança, na obra O Consolador, a questão 257, é perguntado para Emmanuel se a esperança e a fé devem ser interpretados como uma só virtude, tamanha a proximidade. E aí Emmanuel traz na sua resposta uma imagem belíssima, dizendo que a esperança é a filha dileta da fé, que a fé é como se fosse o sol, a fonte de luz, o centro da onde a luz é emanada. Mas que a esperança é como a luz refletida pelos planetas. Lembremos que na página inicial da leitura de hoje, de Vinha de Luz, há uma frase também de Emmanuel, diz que a esperança é a luz do cristão. E a luz não permite que as trevas se estabeleçam. E basta muitas vezes uma pequena frestinha para que essa luz penetre, pequenos raios dessa luz, e vença o impacto das trevas. E nós estamos falando aqui de uma analogia, por exemplo, de uma sala totalmente escura e que a porta abre um pouquinho e aí vem aquela luz. Mas, em verdade, estamos falando do nosso interior. E se recordarmos que estão do nosso lado, buscando nos auxiliar nos momentos mais difíceis, valorosos irmãos que têm um aspecto mais amplo da fraternidade do que nós, só esperando a oportunidade dessa brechinha surgir para nos auxiliar. E já que estamos falando do auxílio ao próximo e de fraternidade, é muito interessante também pensarmos no nosso potencial que temos de exercer esse papel, de renovar a esperança, de acender essa luz no caminho de alguém. Não há como não recordar nesse momento da rogativa de Francisco de Assis: de onde houver desespero, que eu leve a esperança. A esperança combate o desespero. Será que nós mesmos, em algum momento,
não estávamos caminhando na direção desse desespero e fomos alcançados pelo laço de amor de alguém que nos trouxe de volta para esse aconchego da esperança, que nos fortaleceu para retomar a luta, prosseguindo em frente. Quantas vezes a luz da esperança renovada faz com que consigamos perceber o caminho que nos levará à solução daquele problema que tanto nos angustia. Nós precisamos nos fortalecer na fé, para que a nossa esperança esteja renovada, para então ajudarmos alguém, sendo mais consistente no caminho da caridade. Vejam a relação entre as três virtudes aparecendo novamente. Numa mensagem de um reformador de 2014, Dr. Bezerra de Menezes nos faz um convite para que nós entoemos hinos de otimismo e de esperança, diluindo a treva, não deixando o medo nem a sombra se fixar na mente de alguns de nossos companheiros. E há nessa tarefa, nesse exercício de renovar a esperança, de sustentar a nossa esperança, algo que nos é extremamente útil: o Evangelho. Doses generosas de Evangelho fazem muito bem à nossa esperança, tanto nas leituras do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ou de páginas edificantes e de reflexão baseadas no conteúdo da Boa Nova. São essenciais para nós. E os exemplos que temos daqueles que atuaram intensamente nessa tarefa de renovação das esperanças. Chico Xavier. Quantas esperanças de mães, de pais, de queridos, as cartas psicografadas de nosso querido Chico Xavier, diluiu o desespero de tantos. Tudo bem que a maioria de nós não tem a mediunidade de Chico Xavier e muito menos o tamanho do amor que ele tem pelo próximo. Mas isso não me impede, de forma alguma, a nenhum de nós, de termos condições de aproveitar as oportunidades de renovar a esperança de algum de nossos irmãos. O desânimo também se desfaz diante da esperança. Há uma página bastante conhecida de André Luiz, onde ele coloca, né, alguns itens, como se fosse uma receita para que a gente garantisse a nossa própria saúde e equilíbrio. E um desses itens é que a gente deve acrescentar pelo menos um pouco de alegria e esperança em toda a pessoa com quem estivermos em contato. Mas para nós, é natural que em alguns momentos questionemos essa nossa capacidade de auxiliar os outros, porque ainda somos assim. E aí, nessas horas, é bom ter próximo a nós uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Ela diz que ela era apenas um instrumento,
um pequeno lápis nas mãos do Senhor, com o qual ele escreve aquilo que deseja. Por mais imperfeitos que sejamos, ele escreve magnificamente. Então, trabalhemos em nós essa visão dos instrumentos. Imperfeitos, sim, mas instrumentos imperfeitos, colocados em mãos extremamente hábeis, sábias, e que é quem realmente faz as coisas acontecerem, o resultado será o bem. Há também um outro questionamento dos nossos momentos de oscilação, se a gente pode pedir ajuda, né, para que a nossa esperança se mantenha quando a gente percebe que ela começa a enfraquecer. E aí, numa obra chamada Justiça Divina, a mensagem Palavras de Esperança, Emmanuel toca nesse assunto, dizendo que se a gente tiver fome de maior esperança, que a gente não tema a rogar inspiração, assistência aos corações amados, para que eles venham a nos sustentar as energias. Mas é imprescindível que a gente faça a nossa parte, porque há um risco em nós e nos outros ao nosso lado, de que o enfraquecimento da esperança leve a um movimento íntimo da desistência. Perder a esperança. E isso é muito complicado, porque o acúmulo desse sentimento íntimo, da perda da esperança e da desistência, pode, nos casos mais graves, ir minando o nosso desejo de viver. E isso nos levará a um processo de tristeza, que pode levar à melancolia, à depressão, e nos casos em que nossos irmãos começam a considerar a hipótese do suicídio por causa dessa perda da esperança e da desistência, que nós possamos vigiar, estar atentos, não apenas na manifestação em nós dos primeiros sinais nessa direção, mas daqueles que estão em torno de nós, para que venhamos a atuar, como recomenda o próprio Evangelho, no socorro a estes irmãos. E sobre essa possibilidade de perder a esperança, eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase de uma outra figura ímpar e que, certamente, com larga experiência na renovação da esperança de muitos, irmã Dulce, que dizia que tudo acontece no universo porque tem uma razão de ser, um objetivo. E nós, como seres humanos, temos uma só lição na vida: seguir em frente e ter a certeza de que, apesar de às vezes estar no escuro, o sol vai voltar a brilhar. E ela complementa de que quando a gente estiver numa situação difícil e começar a sentir que já não pode mais, que a gente não desanime e que estejamos seguros que, ainda que as coisas pareçam muito complicadas, que a gente não deixe que os nossos sonhos se frustrem e que a gente não perca nunca, nunca a esperança. E que nos lembremos de que, quando a noite estiver mais escura,
é porque já vai sair o sol. Mas nós somos cristãos, e onde um cristão deve buscar essa base para a esperança? No Cristo. Mas aonde exatamente? Podemos buscá-la no Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, no Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, no Amor cobre a multidão dos pecados, e ainda quando o nosso mestre querido afirmou que nenhuma de minhas ovelhas se perderá. E a doutrina espírita? Que acréscimo de esclarecimento ela nos traz para embasar a nossa esperança. Também temos vários pontos a nos apoiar. No A Morte Não Existe, no que os laços de amor perduram para sempre, que ninguém está desamparado em momento algum de sua caminhada, que todos chegaremos a espíritos puros. E como nos fala Eurípides Barçanufo, invisibilidade não significa ausência. Não existe solidão. Mas não nos esqueçamos, como espíritas e cristãos, de que nos cabe o amar ao próximo como a si mesmo, o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o fora da caridade não há salvação. E nós temos, queridos, compartilhar também com vocês uma frase bastante popular relativa à esperança. Não é a esperança é a última que morre. É uma frase que eu gostaria de trazer para que nós olhássemos para ela com um ponto de vista mais doutrinário. A frase é: a esperança, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. E o que a doutrina espírita nos fala sobre a duração da vida? Não uma encarnação, mas a verdadeira vida. Nossa, como espírito que somos, a nossa vida acaba? Não. Então, enquanto há vida, há esperança. Então, a esperança, portanto, também precisa ser para sempre, porque a vida é para sempre. Sempre haverá o dia de amanhã, o novo amanhecer, em qualquer plano da vida, por mais longa que nos pareça a noite. Essa é a verdade. E sobre esse momento, já na nossa percepção de tempo bastante longo, em que vivenciamos os impactos dessa pandemia e suas consequências, as inúmeras perdas de diversos aspectos, sabemos nós, espíritas, que trata-se de um dos aspectos da transição planetária, pela qual a Terra passa
E que essa transição planetária é um movimento de evolução, de crescimento. Se nós conseguirmos confiar um pouco mais na lei de progresso, na bondade, misericórdia, sabedoria e justiça do Pai, afastarmos um pouco o nosso olhar, muitas vezes circunscrito aos aspectos da vida material, buscando ter uma percepção mais ampla, certamente, meus queridos irmãos e irmãs, a esperança irá, de uma maneira mais constante, mais firme, fulgurar em nossa vida. Agradecendo imensamente por essa oportunidade de estar junto a vocês, compartilhando essas reflexões, agradecendo ao Pai, a Jesus Mestre querido, ao Chico Xavier, tão bondoso, e ao professor Eurípides Barçanufo, e tantos outros espíritos valorosos que trabalham em prol da humanidade inteira, espalhando esperança e amor. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Meus queridos, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, muita luz e muita paz.